Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um programa Baú de Votu e hoje nós estamos trazendo novamente o Flávio Marques, que ele já esteve aqui no nosso programa falando do Capitão Almeida, mas ele também tem a família Marques, que foi muito importante para Votuporanga, então nós trouxemos o Flávio novamente para o nosso programa. Flávio, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, o Flávio... É difícil ser descendente de duas famílias da mesma cidade. Importante, né? Importante como elas foram, pouca gente lembra da Casa Marques, né? Mas foi muito importante no começo da cidade. Bom, vamos lá então. Como é que a família Marques veio para Votuporanga? Olha, meu avô chegou em Votuporanga em 39. Meu avô estava em Bálsamo com o sobrinho dele, o Ricardo. Tinham montado uma loja para o Ricardo em Bálsamo, vindo de Cedral. Loja de calçado ou de confecção? Secos e molhados. Secos e molhados. Secos e molhados. Na época vendia-se de tudo, né? Era tudo mesmo. O Ricardo tinha montado a loja ali e o tio Agostinho, que era irmão do meu avô, tinha pedido para o irmão vir com o Ricardo. Como é que chamava o seu avô? Manuel Marques. Vir com o filho, né, com o filho do Agostinho, para ajudar o Ricardo a começar a loja. E aí ele estava ali e já pensando em montar a loja dele. Ele já tinha boa parte do dinheiro para começar. Também em Bálsamo. Ele tinha a intenção de montar em Bálsamo. Até que um dia chegou um patrício, o seu José Ferreira, pai do Auro Ferreira, que na época era oveiro, né? Fazia aquele... mascate, né? Ele trocava ovo por... Na cidade trocava ovo por roupa, por aviamento, e no sítio ele trocava aviamento por ovo. Por frango, o que tivesse. Então ele fazia essa coisa. E aí ele passando por Bálsamo, na loja do Ricardo, o seu Ferreira perguntou para o meu avô: "Ai, Patrício, vai..." Mas eles já eram amigos? Se conheceram em Bálsamo. Se conheceram em Bálsamo, porque o seu Zé Ferreira passava muito por ali. E o seu Zé Ferreira morava onde? Eu acho que na época ele morava em Rio Preto. Em Rio Preto. E aí, porque ele vinha muito para as fazendas, né? Então era caminho para ele. E aí ele veio, o seu Zé Ferreira perguntou para o meu avô: "Patrício, e você vai fazer o quê?" Aí meu avô falou assim: "Acho que eu vou montar uma loja aqui também." Aí o seu Zé Ferreira falou assim: "Olha, o Patrício está meio mal informado, porque aqui não vai virar nada." Aí, como não vai virar nada? Esta cidade aqui não tem futuro. E olha que ele acertou, né? Bálsamo continua quase do mesmo tamanho que era. Né? Ele teve essa visão. Essa visão. O seu José Ferreira era um grande comerciante. E aí o meu avô falou assim: "Mas..." Isso em 39? Não, isso foi 38. 38. Final de 38. Tinha um ano. E aí o seu José Ferreira falou assim: "Tá começando uma cidade ali na frente, chamada Votuporanga. Vais lá não tem nada ainda. Montas a tua loja lá que tu vais ganhar muito dinheiro, Patrício." E meu avô ficou com aquilo na cabeça. Aí ele veio, quando chegou a época da seca, meados de 39, ele chegou aqui em Votuporanga para alugar um ponto. Na época estava sendo construída a esquina da Amazonas com a Expedicionários, o prédio do Budim, onde hoje é a lotérica, né? Foi a casa... Como é que era o nome daquela casa de tecidos? Já esqueci agora. Hoje é a lotérica, ali na Concha Acústica, ali naquela esquina. E o Budim estava construindo aquele prédio, que tinha uma casa atrás. E meu avô chegou... Ali foi a Casa Globo. Isso, Casa Globo. Aí meu avô chegou e perguntou: "De quem que é esse prédio que está construindo, né?" Aí o pessoal falou: "É do Budim." O Budim tinha uma loja quase de frente ali com a Rua Santa Catarina. Quase, né? Aí meu avô foi lá, conversou com o Budim e acertou o aluguel com ele. Ali nessa esquina? Nessa esquina. Falou assim: "O senhor termina até o final do ano?" "Termino." Aliás, isso era, acho que antes de julho até. Falou assim: "Daqui uns 5 meses eu volto já com as minhas coisas. O senhor tem certeza que o senhor termina?" "Termino." E meu avô voltou para Bálsamo, pegou o trem, foi a Rio Preto, pegou o trem, foi a São Paulo. Nós somos parentes do Dias Pastorinho. Meu avô é primo do patriarca dos Dias Pastorinho. Ele foi lá e conversou com o primo dele.
acertou um crediário, um valor para ele pagar. Já tinha um o Pastorinho lá em São Paulo. Dias Pastorinho era, na época, não era mercado, era distribuidora. Né? Tipo Veríssimo, tipo essas distribuidoras na região do mercado municipal lá, na zona cerealista. Acertou a compra de tudo que ele precisava na região ali. O primo ajudou. Ele mandou de trem. Meu avô pegou em Rio Preto. Desembarcava, aliás, na época acho que já desembarcava em Bálsamo. Botou num cargueiro de boi e veio embora. Na data combinada, chegou em Votuporanga, o prédio não estava pronto. Aí ele chegou para o seu Budi, ô, seu Budi, não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Estou aqui com a minha carga toda. O senhor falou que estaria pronto. O Budim falou, não fique nervoso. Vamos fazer assim. O Budim já tinha a chácara dele, onde hoje é o bairro do Café. Ali onde é a Taracar, né, na avenida ali. Ele tinha uma casa ali, já a chácara ali. Ele falou assim, eu vou mudar-me para a chácara, hoje mesmo, agora mesmo. Nós passamos uma parede aqui de taipa, dividimos a loja, eu passo a minha loja para o lado que não tem a casa, e você fica com a casa no fundo e tua loja na frente da casa aqui. E isso foi, já não na esquina, no meio do quarteirão. No meio do quarteirão. E ali meu avô se instalou em 39 e mandou a carta para minha avó. E, aliás, já tinha mandado a carta para minha avó. A minha avó já estava no navio com os filhos para vir para o Brasil. Ah, sua avó estava em Portugal. Minha avó estava em Portugal. Meu avô veio em 35, final de 35, e isso já era 39. Ele veio sozinho? Ele veio sozinho, ele veio na frente, né? Porque meu avô tinha quebrado. Meu avô trabalhou na Guarda Metropolitana de Lisboa, durante a ditadura do Salazar. E ele pediu baixa, porque ele não tinha estômago para fazer o serviço que os caras exigiam. Quando a pessoa era contra o regime, a guarda tinha que chegar, botar a família para fora e fechar a casa, lacrar a casa. E aquilo era muito duro para o coração do meu avô. E ele falou, não, esse tipo de serviço eu não vou fazer. E ele pediu baixa. E isso bastou para perseguirem ele. Ele foi trabalhar nos carris. Ele era guarda-chave do bonde. Acharam ele lá, conseguiram demitir ele, e ele foi trabalhar com outras coisas. Montou lojas em Lisboa, quebrou em Lisboa, montou uma loja em Lisboa, quebrou em Lisboa, aí ele foi para o Alentejo, quebrou no Alentejo, aí ele desistiu e resolveu vir para o Brasil. Então ele já estava aqui trabalhando para ver se se recuperava dessa situação. Quando ele entrou, a minha avó já estava no navio vindo com os filhos. Aí a minha avó chegou no final de 39 e veio primeiro para Cedral, desceram em Cedral, aí vieram para Bálsamo. Aí em Bálsamo, o meu pai e o meu tio André, que eram os dois menores, tiveram que ficar em Bálsamo porque em Votuporanga não tinha a sala de aula para eles. Eles tinham que fazer uma adaptação lá em Bálsamo durante 6 meses. Minha avó veio com os mais velhos, se instalaram na casa junto com meu avô, e meu pai e o tio André ficaram em Bálsamo 6 meses estudando e morando na casa do Ricardo, com a esposa lá, com os primos, para poder fazer a adaptação para eles. O Joaquim era mais velho? Joaquim era mais novo. Nessa época ele era o caçula. E o André era mais velho que ele. Não sei se você lembra do André. Eu lembro muito do Joaquim. O André teve uma venda em frente ao Instituto Educacional IE, Manuel Lobo, e trabalhou muito tempo com gaiola, fazia gaiola para pássaro. Aí os dois vieram no meio de 1940. Aí eles vieram porque aí já tinha sala de aula para eles aqui. Aí eles chegaram aqui. Bom, e aí... Vieram pela boiadeira, não tinha estrada, né? Vieram pela boiadeira, 27, entraram na cidade, vieram de charrete. O Ricardo contratou um charreteiro de Bálsamo, botou eles, as malinhas deles lá, e eles vieram pelo caminho, só os dois, o charreteiro. Era uma viagem, né? Era uma viagem. Meu pai dizia que era uma epopeia. Ô Flávio, e quando o seu Manuel montou a loja, era um armazém aqui em Votuporanga. Era secos e molhados. Era secos e molhados. Aí ele ficou... E não tinha outra igual. Porque em Votuporanga, naquela época, a maioria era bar.
e você comprava pinga, fósforo, querosene, candeeiro, lamparina, pavio, essas coisas. Você não tinha tecido, você não tinha roupa pronta, calçado, isso tudo você tinha que ir a Tanabi ou a Rio Preto. Roupa pronta era um... E quando o Pastorinho veio para cá, eles vieram influenciados pelo seu tio, pelo seu avô? A Dias, né? A Dias... Não, porque aqui também teve o Pastorinho. Não, Pastorinho não. Teve a Dias, que é onde era o Santa Cruz, hoje Amigão, na praça. Ah, não é Pastorinho? Não, é a Dias, que é outro primo. Sei. E eles vieram... Vieram por causa dessa influência também. Meu avô fez muito negócio com esse pessoal por muito tempo. E eles viram que tinha muito movimento a região. Tanto é que foi vindo, todos esses distribuidores, né, essas grandes distribuidoras, vieram por causa disso, né? Que Votuporanga ficou... Foi um boom. Foi. De 45, quando parou a ferrovia aqui, o mundo estava com um problema porque estava se reconstruindo a Europa. Então você não tinha aço para fazer mais nada no resto do mundo. Você precisava reconstruir a Europa. Então faltava aço no pós-guerra, né? Sim. Então você tinha essa dificuldade de você continuar as coisas. Então por isso que ficou parado de 45 a praticamente 49, 50. Bom, e aí ele teve esses secos e molhados. E ele ficou com quanto tempo com esse mercadinho? Porque depois você tiver... Não, então ali ficou... E como é que chamava? Casa Marques. Já chamava Casa Marques. Já chamava Casa Marques. A Casa Marques ficou ali naquele ponto até 43. Ele já... Olha, você tem uma ideia, de 40... Em 40... Começo de 42 ele conseguiu comprar o terreno. A minha avó Maria até falava que ela olhava da porta da loja, onde depois foi a Casa Marques, lá em frente ao Itaú. Ela olhava e falava assim, meu Deus do céu, vou morar no meio do mato. Era meio do mato. Ali era meio do mato. Ele comprou um terreno lá no meio do mato. Ali onde é o Banco Itaú, em frente. Em frente. Que foi a Casa Marques. A Casa Marques ia da antiga Peri até a esquina. Era tudo terreno do meu avô. Onde foi o Banco Cominde ali, sim. Onde a farmácia hoje do João, tudo aquilo ali foi do meu avô. Da Peri até a esquina. Porque ali tinha Casa Marques, tinha Peri, tinha Casa Armênia, né? Sim. Que era ali do lado. Do lado. Quer dizer... Então você tem esse momento aí, de comecinho de 42, meu avô deu sorte, porque ele comprou, pagou à vista e aí fechou, porque acabou a possibilidade de você comprar as coisas da Theodorville. Você não comprava mais terreno deles. Sim. Porque ficou tudo suspenso. Meu avô comprou e começou a construir. Em 44 ele já estava mudando do prédio do Budim para lá. E o filho dele que estava em Bálsamo, continuou em Bálsamo? Não, vieram os dois. Vieram os dois. Fecharam lá? Não, aquele é o sobrinho. Sobrinho. Não, o sobrinho continuou em Bálsamo. Continuou em Bálsamo. Ricardo continuou lá. Sei. Depois ele fechou lá e foi para... Ele foi para outra cidade, agora não lembro o nome da cidade. Mas a gente ainda tem parente em Cedral, tem o pessoal do... Flávio, quando é que mudou de ramo? Mudou de ramo, foi o Nelito. Manuelito Caçula, quando ele voltou em 64, que ele desertou. Você sabe dessa história? Não. Quando teve... O Nelito foi servir a Marinha. Nelito serviu a Marinha Brasileira, estava na Marinha quando teve... É o filho mais novo. É o Caçula. Quando teve 64, ele estava naquele navio no Rio de Janeiro, que estava desmontado, e por uma questão de erro de comunicação da Marinha, eles não podiam sair, porque eles não tinham nem motor, nem água, nem víveres a bordo. E o capitão chegou para eles e falou assim, olha, eu já mandei todo tipo de comunicação, mas eles insistem que a gente tinha que estar zarpando. Nós não temos condição de zarpar. Então, amanhã cedo, eu vou ser preso. Eu vou entrar na minha cabine aqui, foi mais ou menos assim, né? O Nelito contava. E eu vou entrar na minha cabine e vou bater a porta, e amanhã cedo, quem estiver aqui vai ser preso comigo. Mas quem não tiver, eu vou entender. Aí todo mundo saiu. Aí o Nelito pegou e pulou fora. O Nelito saiu do Rio de Janeiro, arrumou um ônibus. Aliás, acho que ele foi de trem.
Foi bater na casa da minha avó, mãe da minha mãe, lá em São Paulo. A dona Dadá. Dona Daura, irmã do capitão. Dona Daura me arruma um dinheiro para eu ir para Votuporanga. O que está acontecendo, Nelito? Ah, eu estou fugindo da Marinha. Minha avó arrumou um dinheiro para ele, e ele pegou e veio embora. E se enfiou aqui em Votuporanga, na Casa Marques. Que era Secos e Molhados. Que ainda era Secos e Molhados. Mas ele tinha andado muito pelo Brasil. E ele passava muito Rio de Janeiro, São Paulo, litoral. Ele andou muito pelo Brasil. Então ele estava vendo lá aquelas lojas, Clóvis, Zapata, todas aquelas lojas grandes, fazendo história, né? Roupa masculina, feminina, chapéu, bolsa, sapato. E ele achando que a Casa Marques tinha que modernizar e tinha que mudar de ramo. E isso meu avô já estava meio doente já, né? E ele enchendo para mudar de ramo. Minha avó Maria não queria, né? No começo ela... Mas quando meu avô morreu em 66, aí os irmãos toparam, foi mudando, né? Aos poucos. E aí toparam acabar com os Secos e Molhados e ficar só com... Aí no começo tinha chapéu, sapatos, bolsas, e depois acabou ficando só sapatos mesmo. Depois virou só sapatos. Só sapatos, né? E me fala uma coisa, e quando é que entra o seu Joaquim Marques com o colégio? Bom, meu pai dava aula no colégio, né? Sim. Ele começou a dar aula no colégio por volta de 61. Que era do professor... Do Cícero. Do Cícero Barbosa Lima. Cícero, Ele estava dando aula... O colégio foi o seguinte, o professor Cícero chegou em meados de 65 para o meu pai, para o Luiz Carlos Cardoso Prado e para o Nivaldo Melara, a princípio, e falou, olha, eu vou fechar a escola. Aí eles falaram, não, professor, como assim? Nós estamos... E era uma escola técnica de contabilidade. Tinha mais de um curso, né? Tinha contabilidade, tinha... Mas o forte era contabilidade. O forte era contabilidade, mas tinha secretariado, tinha outras coisas também. E aí o professor Cícero falou, eu vou parar, eu não aguento mais, eu estou velho, a Chamena não aguenta mais também trabalhar, nós estamos... Aí ele falou assim, a não ser que alguém compre. Aí eles falaram assim, não, imagina, professor, nós não temos condição de comprar isso. Não, para você, eu parcelo. Apontou para o meu pai, para o Luiz Carlos. Na verdade, ele conversou primeiro com o meu pai e com o Luiz Carlos. Aí o Melara foi convidado para entrar. Aí ele passou, fez a venda para os três, a princípio. Porque os três davam aula lá. Os três davam aula lá. Aí eles começaram o primeiro contrato está só os três. E aí entrou os três em 66 tocando a escola e pagando para o professor Cícero. Levou, acho que 6 anos pagando, até terminar de liquidar a fatura. 5 ou 6 anos. E logo depois o Melara achou que precisava colocar mais alguém que fosse funcionário de banco. Já tinha o Luiz Carlos, mas ele falou assim, a gente precisa de mais um banco, porque se a gente precisar de empréstimo, precisa ter facilitação. E aí veio o Jurandir Pagioro. Aí o Jurandir entrou na sociedade. O Jurandir era de que banco? Banco do Brasil. Ah, ele era do Banco do Brasil. Ele trabalhava interno, mas era do Banco do Brasil. Banco do Brasil, é verdade. E ele dava aula de mecanografia. Nessa parte de secretariado, essas coisas, ele dava aula também. E aí eles fizeram esse arranjo e foram pagando, aí conseguiram pagar e ficaram os 4 como sócios no colégio comercial. Aí mudou o colégio comercial. Isso, aí mudou para colégio comercial. Que, por sinal, teve uma das maiores fanfarras de Votuporanga, a famosa fanfarra do... Você sabe que outro dia, mexendo lá no colégio comercial, nós achamos algumas fotos disso aí. Está lá no arquivo. Nós temos algumas fotos, não são muitas, são umas 4 ou 5 só, mas está lá arquivado, fotos da fanfarra, na antiga quadra, ainda com a tabela de concreto. Lembra da tabela de concreto? Joguei muita bola ali, naquela quadra ali. Embaixo aquela tabela era assustadora, né?
Mas ali no Colégio Agrícola, eu estudei acho que um ano lá. É. E a gente jogava naquela quadra, era uma delícia aquilo lá. E tinha atletas, o Joque, de Alves Florencio, jogou na Votuporanguense, a gente jogava lá. Bom, o Flávio, e quando é que acaba a Casa Marques? A Casa Marques acabou, liquidou mesmo em 81. Né? Foi indo e acabou em 81. Na verdade, acabou porque havia muita gente mamando na mesma vaca. Porque eram os irmãos, né? Então, o Fernando já tinha brigado há muito tempo com o pai e ido morar em São Paulo. Então, ele ficava de longe, às vezes ele até ajudava botando dinheiro na loja. Mas tinha meu pai, o Alfredo, o Nelito, o André. O André também tinha saído porque trocaram a parte dele numa casa. Mas tinha 4, 5... A Irene, então tinha... Era muita gente. Muita gente. Trabalhava mesmo na loja o meu pai, o Alfredo e o Nelito. Sim. E aí... O Nelito também depois foi ser professor e também deu uma sumida da loja antes de ir embora para o Guarujá, né? Para Santos, depois do Guarujá. E aí, então, o Joaquim, no final, era o colégio, que era o grande empreendimento dele, que era o... Virou o colégio. Quando foi vendido o prédio, o Alfredo fez a venda, né? Aí dividiu a parte da herança de cada um, mas meu pai tinha 25% do colégio, né? E 20% do Piconzé. Ele tinha... Porque o Piconzé foi fundado pela Marlene, não é? Marlene e o Paulo Amauri. E o Paulo Amauri. Isso. Mas eles tinham a parte infantil. E eles precisavam expandir. Entendi. Pro primeiro e segundo grau, né, na época. E aí eles precisavam de arrumar salas. Naquele ano tinha acabado o contrato do Estado com o colégio comercial. Funcionava, acho que o segundo ginásio no colégio. Segundo ginásio. E saiu o Estado. Então estava vago durante o dia. E eles tentaram alugar. Mas os sócios acharam melhor fazer uma contraproposta. Virar sócio do Piconzé nessa faixa de primeiro e segundo grau. E eles toparam. E aí a sociedade ficou desse jeito. 20. Sim. Pô, legal. Bom, você tem mais alguma coisa para falar da família Marques? Porque eu queria mudar de assunto. Não. Acho que não. Acho que é só isso mesmo. Né? Bom, Flávio, eu sei que você tem um estudo muito grande com as boiadeiras, né? As estradas boiadeiras. A boiadeira, né? Nossa boiadeira. Mas na verdade existem várias, né? O título boiadeira é um título que se refere ao uso, né? Até porque ninguém abre uma estrada só para transportar boiada. Boiada ficava, né, antigamente, pronta uma vez só por ano. E você só transporta boi na época da seca. E a boiadeira, no Brasil, né, que tinha... As boiadeiras eram muito importantes para o progresso, né? Que nem aqui, inclusive o Igmar já falou disso, tinha a boiadeira que vinha até onde? Até Bauru, que tinha um frigorífico que eles levavam... Nós temos no estado de São Paulo... Barretos. Mas então, nós temos aqui uma questão na questão da estrada boiadeira. Vamos deixar claro que, dentro dos meus estudos, eu descobri que existem 2 estradas históricas que passam por Rio Preto. Uma é essa nossa boiadeira aqui. Que vem de Cuiabá. Que vem de Piracicaba e vai a Cuiabá, que é um caminho ancestral, 1723. Por que Piracicaba, Cuiabá? Piracicaba tinha algum... Por causa de Porto Feliz. As monções partiam de Porto Feliz. Até então só tinha estrada até Porto Feliz para embarcar nos barcos. O que acontece é o seguinte, você ia para Cuiabá 6 meses do ano quando chovia. Os outros 6 meses você não navegava, porque o rio secava. E você tinha que empurrar barco por cima de pedra. Né?
Era muito difícil. Então, quando em 1719 foi descoberto o ouro em Cuiabá, começou a necessidade de você ir para lá. Só que muitas das monções não conseguiam chegar, porque elas se perdiam, eram dizimadas ou por ataque de índio, ou por moléstias do rio, né? Coisas que aconteciam de doenças que se espalhavam, picada de inseto, ataque de animais, acidentes nas cachoeiras, porque o rio Tietê tinha muitas cachoeiras. Então, necessitava-se abrir um caminho seco para Cuiabá. Na minha página no Facebook, eu tenho uma página só sobre o estudo, chama De Picadão de Cuiabá, a estrada Imperial do Porto Tabuado, a boiadeira. Você pode rodar lá para baixo, você vai achar a certidão de nascimento, que é a convocação da criação desse caminho pelo então presidente da província de São Paulo, né? O Menezes, na época, 1723. Ele faz uma convocação pública convidando quem tivesse posses e quisesse abrir o caminho, que necessitava chegar a Cuiabá de maneira mais simples do que pelas monções. Não, espera um pouco, deixa eu entender isso. O governo que determinava o caminho, o trajeto, mas... o trajeto que determinava era a necessidade. Sim. É o caminho mais curto. Sim, São 4.000 quilômetros. Que até os antigos dizem, para você achar o melhor caminho, você solta um burro, onde o burro for, pode saber que é o melhor caminho, né? Sim, mas ele que oficializava, vamos assim dizer, que tinha que ser o caminho ali e tal. Sim, Mas quem bancava isso eram as pessoas, eram os fazendeiros? Então, o empenho tinha que ser feito e depois de pronto o governo pagava. Entendeu? Depois de estar funcionando, aí era... então esses fazendeiros, eles funcionavam como se fosse uma construtora. Isso. Né? Isso. Quem fizesse ia trabalhar como uma construtora. E esses 4.000 quilômetros vinham da onde a onde? Então, de Piracicaba? A pessoa que saiu de Porto Feliz começou e chegou na foz do rio Piracicaba, ele achou dificuldade de atravessar. Porque ali, a foz do Piracicaba, hoje, inclusive, depois que foi feita uma represa no Tietê, tem um pântano. Mas já era difícil de atravessar. Então ele subiu até a cachoeira em Piracicaba. Piracicaba não existia nessa época. E atravessou iria atravessar pela cachoeira. Só que ele desistiu do empenho. Aí um cara chamado Luiz Pedroso de Barros, que estava arrolado como coautor numa tentativa de assassinato, ele estava condenado, ele pediu pro Menezes trocar a pena dele, que era de 8 anos. Ele não era o agente da tentativa de crime, mas ele era considerado coautor. Ele queria trocar a pena dele pela abertura do caminho. E ele pediu para o governador da província trocar isso, a pena dele, e aí, para isso, o Menezes precisava pedir para o rei a autorização. E foi dada essa autorização. Então, Luiz Pedroso de Barros começa do porto de Piracicaba, onde hoje é o porto de Piracicaba, ele sobe, atravessa a cachoeira e vai na direção do que é hoje São Pedro. Sim. Né? Então ele começa a subir por São Pedro. Água de São Pedro, ele passa por Água de São Pedro, sobe a serra, passa nas cabeceiras do Jacaré-Pepira. Inclusive ele relata isso nas cartas que ele troca com o Menezes, porque ele vai e volta várias vezes, e ele vai mandando carta para o governador. Então ele vai abrindo, mas chega um momento que ele não consegue progredir, né? Ele tem problemas para progredir. E isso, 1726, ele consegue chegar até a barranca do Rio Paraná. Ele levou 3 anos, de 23 a 26, para chegar na barranca do Rio Paraná. A partir daí é que começa a ter movimento, só que o problema era atravessar o Paraná, né? Tinha que ser a nado. Tinha que ser a nado. No começo, o que tinha? Tinha duas carretilhas, uma em cada ponta, com uma corda de 600 metros.
E aí você se segurava na corda e alguém ia puxando. Ô, Flávio, mas e essa boiadeira que passou por Votuporanga? Então, esse é um segundo momento da história. Isso acontece no final do século XIX, começo do século XX. Porque 3 homens de Santana do Paranaíba, o padre, o parco, né, de Santana do Paranaíba, e 2 empresários, um de Santana do Paranaíba e um de Taboado, Aparecido Taboado, se juntam e pedem autorização para o, então, presidente da província de Mato Grosso, para fazerem a travessia com uma balsa. Eles ganham essa autorização, né, essa outorga de travessia, mas eles têm outro problema do lado de cá. Porque entre... Agora, essa balsa onde que é? Ali onde era do Itamaraty? É o Porto Taboado. Ali? É o Porto Taboado. Lá Porto Taboado, lá de cá, o Rubinéia, né? É, Rubinéia. Aí, o que acontece? Eles conseguem fazer a balsa, era um vaporzinho de mais ou menos 12 metros, tocado a vapor, mais 3 cascos, em cima uma chata, cercada de... Um curral. Um curral, né? Cercada para botar o gado dentro. Mas, porque era o principal motivo era já o gado, porque o gado naquela época tinha que vir por dentro de Minas para descer para Barretos, cruzando a ponte que ficava em cima do Rio Grande. Porque Barretos era o lugar onde era o único... Já existia o ângulo. O ângulo, que era o único frigorífico de porte e tal. E o ângulo, por que o ângulo? Porque o ângulo, Barretos já tinha a ferrovia. A ferrovia veio por Jabuticabal, bateu em Barretos. Então você tinha o ângulo, você tinha a ferrovia de escoamento, logística. Bom, aí o que eles fizeram? Para não dar essa volta mais por Minas, eles tiveram essa ideia. Vim por baixo. Cruzar o rio estava resolvido. O problema era entre Santo Antônio do Viradouro, aqui no estado de São Paulo, e Rubinéia, que ainda era picada. Daquela época, 1726. Era o mesmo trajeto. Aí o que eles fizeram? Pediram autorização para o governo do estado de São Paulo para fazer a ligação, abrindo uma estrada. Conseguiram. E aí eles fizeram um empenho. Contrataram o Golino, todo aquele pessoal que a gente já leu em vários livros da região, que o pessoal fala de Rio Preto, todo esse pessoal foi contratado para fazer esse último trajeto. Por quê? Porque durante a Guerra do Paraguai, o Exército já tinha aberto essa estrada do município de Jabuticabal, e vamos lembrar, quando a gente fala município naquela época eram coisas imensas. Não, Votuporanga fazia parte. Entendeu? Exatamente. Né? Então, no município de Jabuticabal, partiu o empenho do Exército durante a Guerra do Paraguai, para abrir esse caminho. Mas quando acabou a Guerra do Paraguai, eles estavam aqui em Santo Antônio do Viradouro. Acabou ali. Parou. Morreu. Entendeu? Veio a República e aí se esqueceu mesmo disso aí, porque desde aquela época é desse jeito, né? Um começa, o outro não continua. Né? E aí, o que esses 3 fizeram? Eles abriram o caminho. Quando eles conseguiram abrir o caminho até aqui, aí acabou o problema. Aí começou a vir boiada. Mas por que Rio Preto? Porque se você traçar uma linha direta entre Rubinéia e Barretos, não passa em Rio Preto. Geograficamente falando, sim. Por que Rio Preto? Porque o caminho já estava aberto para Rio Preto. Mas e esse caminho que vai de Rio Preto para Barretos? Que caminho é esse? É o caminho que foi aberto pelo Exército para fazer Itapura, por onde veio o imperador para inaugurar Itapura. Quer dizer, então, na verdade, a boiadeira aproveitou já alguns caminhos. O caminho boiadeiro aproveitou, porque ninguém abre um caminho para transportar boiada. Você aproveita o que já tem. Senão é muito mais fácil você ir abrindo chave, né? Sim. Vai de fazenda em fazenda pedindo autorização. Não, porque ia a pé, né? Quer dizer, a cavalo. A cavalo, mas você manda um cara com uma charrete na frente, ele vai lá, corta, a boiada passa, ele vai lá, fecha. Entendeu? É muito mais fácil. E eu fico imaginando, o Flávio, não sei se você tem alguns relatos, que não existia cerca, não existia nada, né? Quer dizer, aquilo lá de boi devia sumir. Era uma loucura, porque quando... Porque levavam porcos também. Sim, todo tipo de... a estrada era o caminho que você transportava tudo, né? Porco, galinha. Existe um relato, até engraçado, o Visconde de Toné, quando volta da Guerra do Paraguai, eles dão a volta e vão por São Francisco de Sales, atravessam no Porto Brasil, descem
margeando o Rio Preto e entram em Rio Preto. Aí eles pegam a boiadeira. Por quê? Porque eles estavam com medo que houvesse paraguaios na travessia aqui. Então eles deram essa volta. Porque o Visconde Toné estava junto com alguns homens do exército brasileiro, do exército imperial, com ordens a serem levadas para o Rio de Janeiro. Então eles dão essa volta toda. Quando eles chegam em Matão, ele relata que eles vão à casa do cara que cuidava da parada de Matão e o cara não estava. E a casa estava toda largada. Aí perguntaram para um vizinho lá, ah, não, fulano foi levar uma porcada. Tá tocando a porcada pela estrada. Entendeu? A casa estava toda aberta, os outros bichos tudo dentro da casa lá, uma bagunça. E o cara tinha saído para levar uma porcada até Rio Claro ou Limeira, para vender. Ô Flávio, e qual a importância da Vila Carvalho nessa história toda? A Vila Carvalho, outra coisa que vamos deixar bem claro hoje aqui, é que a Vila Carvalho não era para ser Votuporanga, nunca foi. A Vila Carvalho é muito mais antiga como parada dessa estrada. Muito mais. Entendeu? Antes de ser parada de boiada, ela já era parada para quem viajava pela estrada. Né? Ela era uma parada estratégica porque ali tem muita água. E quando você fala daquela época, vamos entender que história é assim. Eu pesquiso história, sou filho de professor de história, meu pai dava aula de história e geografia. A gente tem que se pôr na época e entender o contexto. Naquela época, você vivia em cima de um cavalo ou de uma mula. E esses animais precisam de água a cada 5 quilômetros para poderem continuar. Um animal desse não faz mais que 35 quilômetros carregado. Durante um dia, 35 quilômetros num dia. Então, você tinha paradas obrigatórias. Você tinha que parar para o almoço, você tinha que parar à noite. A Vila Carvalho era uma dessas paradas. E essas paradas eram muito importantes. A Vila Carvalho nasceu da parada por causa do córrego que passa ali. Agora, essas pessoas, esses viajantes, eles passavam ali para ir da onde para onde? No começo, era picada. Com certeza. Aliás, na minha pesquisa, eu descobri que Mas eram pessoas que vinham do Mato Grosso? Que iam para o Mato Grosso e vinham do Mato Grosso. Pela picada. Né? Mas na minha pesquisa eu achei um trecho original do lado do cruzeiro, aqui no nosso cruzeiro aqui perto da Vila Carvalho, uma propriedade do lado do cruzeiro tinha uma parte original da picada. Agora já não tem mais porque plantaram cana em cima. E você sabe que a cana, os caras passam trator e acaba com tudo. Mas eu andei dentro desse trecho, dentro de uma propriedade que estava à venda na época, que eu estava olhando a propriedade para comprar. E aí tinha lá um buraco, eu falei, nossa, mas... E era um buraco de 1 metro de largura, com umas arvorezinhas em cima, assim. Eu entrei e falei assim, isso aqui parece uma picada. E depois, quando eu descobri isso, eu ainda não sabia que havia uma picada ancestral, né? Depois, quando eu descobri, é o que eu liguei a picada àquele trecho. Então, quer dizer, houve retificações na picada durante a abertura da estrada pelo Exército. Né? O Exército passou para cá, para lá, né? Achando o melhor caminho nessa abertura de estrada. E agora a importância da Vila Carvalho nesse caminho era praticamente a penúltima parada antes do Viradouro. Não tinha mais nada. Daqui para lá era Vila Carvalho e depois do Viradouro. Você não tem mais nada durante anos como parada registrada, assim, que vingou, né, vamos dizer. Você tem outras que não vingaram, que provavelmente ficaram perdidas no meio da picada, mas que vingou foi a Vila Carvalho. Por quê? Porque foi aberta a estrada ali, e ali já era a parada original. O Flávio, você sabe, se tem algum registro, se a família Carvalho, não esqueço o primeiro nome dele, o Carvalho... Você sabe que o Carvalho ele era de origem islâmica, né? É? Ele se converteu ao cristianismo. Não sabia disso. Mas ele comprou aquela terra, não era do Schmidt, não, né? Essa terra não era... Só essa que é Votuporanga, que era do Schmidt, né? Sim, você sabe disso? Eu acho que não era do Schmidt, não. Eu acho que era outro proprietário. Então, quando você... Isso aí vai provavelmente estar, na época que ele comprou, foi no final do século XIX.
Ele deve ter comprado por volta, porque ele vem de São Paulo 1894. Então, ele comprou nessa época, 1894, que ele vem de São Paulo. Porque ele era sócio numa serraria em São Paulo. O Carvalho. E aí ele vende tudo lá e vem para cá. Entendi. Então, quando você fala que a Vila Carvalho nunca se cogitou ser Votuporanga, é exatamente por causa disso, né? Porque Votuporanga porque são foi histórias, fundada pelo Theodorville, pela empresa, Theodorville. Que não tinha nada a ver com a Vila Carvalho. Não tinha nada a ver. A Vila Carvalho já existia, provavelmente, nós temos registros, né, da Vila Carvalho como vila a partir de 1906, 1910, mas provavelmente como parada, ela é muito anterior. 1860 já devia ser parada quando começou a se abrir a estrada como estrada pelo Exército, ela já devia ser parada pela picada e já era um ponto de referência. E ali devia ter o quê? 1 a 2 vendas? Olha, eu não sei se você lembra. Você lembra da venda de Tábua? Sim. Que era bem onde passou a Périx Bellini? Sim. Então, aquela venda, os mais velhos que eu conversei diziam que aquela venda já estava ali quando fundaram o Votuporanga. E ela já era velha. Você imagina a idade que ela tinha. Então, quer dizer, porque as pessoas paravam ali, mas tinha que ter um lugar para eles... Isso. A venda de Tábua provavelmente era do final do século XIX. Porque nos documentos, nos registros de Votuporanga, da fundação de Votuporanga, é narrado que veio o pessoal da Vila Carvalho, aqui, deram tiro, né? Quer dizer, a Vila Carvalho já era um ponto habitado há muito tempo. Naquela época já existia o cemitério da Vila Carvalho e já tinha muita gente enterrada lá, inclusive o Carvalho. O cemitério existe lá ainda? Ou não? Olha, existe, mas me disseram que está bem abandonado. Está abandonado, né? A última vez que eu estive lá foi em 2016, acho que foi. 2017. Agora, o Flávio, por que será que a Vila Carvalho não se desenvolveu? Porque ali poderia ser uma outra cidade. Como nasceu Votuporanga, podia ter uma cidade que nem tinha Alves Florencio. Tem, né? Por que ali não desenvolveu? Vamos entender aqui, então, essa questão das diferenças. Quando você tem atração animal, você tem uma necessidade de água, e aí você é obrigado a afundar nos grotões, cruzar os riachos. Quando você começa a chegar no automóvel, no caminhão, lá no começo, nós tínhamos um grande problema chamado freio. Os freios a tambores, eles não eram eficientes. Então, você tinha muito acidente que acontecia justamente porque você tinha pirambeira e você não tinha freio. Mesmo usando freio motor, dependendo do peso que tivesse, você não parava. A subida da morte, sabe por que chama subida da morte, né? Porque morreu muita gente. E você sabe que não é essa que a gente conhece hoje. Não? Não. A subida da morte era na continuação da Padre Isidoro Paranhos, Onofre de Paula, onde hoje tem aquele residencial todo ali. Lá em cima não tem uma matinha. A subida da morte era dentro da matinha. O acidente que matou a professora, que caiu de dentro da jardineira, foi ali. Por isso que professora? Eu não sei dessa história. Tinha uma professora de Votuporanga que estava indo, eu não sei se era de Votuporanga ou se ela estava, acho que era de Votuporanga, e ela estava subindo com a jardineira para ir para Valentim. A jardineira perdeu o controle, não tinha freio para voltar, ela pulou da jardineira, a jardineira passou em cima dela. Por isso chama-se subida da morte. Aí eles trocaram, para o lado que era menos íngreme, porque a subida era dentro do grotão. Aí eles fizeram por fora do grotão. Por isso que mudou para a Rua Paraná. Você descia pela Rua Paraná para ir para Valentim antigamente. Mas antes disso, ainda era pela Onofre de Paula. Onofre de Paula, né? Continuação da Padre Isidoro Paranhos. Da Padre Isidoro Paranhos. Você cruzava ali e ia embora, entrava naquele grotão e você subia ali, e aquilo era uma pirambeira. E por que você tem essa dificuldade de
ter desenvolvido a Vila Carvalho. Quando chega o automóvel, o caminhão, a boiadeira ela é cheia de afundamentos. Você teria que ter pontes. Você vai fazer uma ponte atrás da outra. Entendeu? Entendi. Por isso que, inclusive, quando tem muito trecho que eu já pesquisei da boiadeira que foi retificado. Justamente por quê? Porque você tem cada pirambeira para descer e para subir que... Aqui em Votuporanga, Aquele... a boiadeira passava onde é que rua hoje? Não, ela nunca passou dentro de Votuporanga. Mas ela passou próximo ali do 27, não? Ela cruza o 27. Ela cruza o 27, sabe onde é a Nova Vida ali? Ali onde é a Nova Vida, ela cruza o 27 e vai em direção à Água Amarela. Então a boiadeira vinha de Cuiabá, né? Na verdade, ela vem originalmente de Piracicaba. Aqui na nossa região, vamos pegar como ponto de referência Tanabi. Sabe a rua principal de Tanabi? Coronel Militão? Sim. Ela é a Coronel Militão, é a boiadeira. Aí vem para cá. Aí ela sai, faz uma curva para desviar do Rio São José, passa no bairro do Grama, vem, passa no Prata, desce para a Água Amarela, cruza no través do bairro do Carrilho, ali, e vem embora subindo. Aí cruza o 27, passa na Nova Vida, aí tem aquela pirambeira, passa no Cruzeiro, outra pirambeira e chega na Vila Carvalho, que é outra pirambeira. Aí de lá sai... Aí sai por dentro da Vila Carvalho, vai na direção, como se você fosse para a Fazenda do Estado ali, né? Você vira para a esquerda, aí você desce outra pirambeira, passa outro córregozinho, vira para a direita e vai embora. Você vai sair lá em frente à Pedreira, em Valentim. Quando você faz o S ali na frente da Pedreira, a primeira perna para a direita, você está dentro da boiadeira. A boiadeira está asfaltada naquele trecho. Inclusive... Já tivemos Se você olhar para trás no retrovisor, você vai ver ela saindo a estradinha de terra lá atrás. Quando você faz a primeira perna para ir para a prainha do Rio São José, você olha no retrovisor, tá a boiadeira lá. Ali, aquele trecho também é muito difícil de passar. Também tem uma pirambeira do caramba ali, tem um grotão ali que é terrível. Inclusive, não me lembro quem teve aqui, não me lembro, que disse que quem planejou essa rodovia Euclides da Cunha foi o Euclides da Cunha. Por isso que o escritor Euclides da Cunha... Eu esqueci de trazer o livro. Eu tenho o livro Contrastes e Confrontos, onde ele cita... Ele está no município... De novo, vamos falar que município naquela época, 1906... Era uma coisa enorme. Era uma coisa enorme. Ele está no município, ele diz lá, eu estou no município de Olímpia. Mas Olímpia naquela época era gigante. Não se sabe onde era exatamente. Qualquer lugar do município de Olímpia. Ou seja, ele estava na boiadeira, né? Ele estava na estrada, que ele chama de Estrada Imperial do Porto Tabuado. Né? E aí ele cita a estrada como sendo, ele compara a estrada como as estradas romanas, de tamanha importância. Sim. Entendeu? Ele fala que se ela fosse realmente levada a sério pelo governo, ela poderia ter uma importância continental. Ela seria o veio que interioriza o Brasil. Inclusive, diz que tem um trecho que ele fala que se fizesse, não sei, de Piracicaba, não sei onde, até Cuiabá... Nessa época era Jaboticabal, né? Ela começava começava no município de Jaboticabal. Na minha concepção, é Taquaritinga, né? E ele dizia que se o governo fizesse uma estrada... Pavimentasse? Não sei se pavimentasse. Para sair dali de Jaboticabal, não sei de onde, até Cuiabá, levaria apenas 10 dias. Sim. Né, para você fazer esse trajeto, que era um avanço enorme, né? Sim. Mesmo porque a topografia era boa, né? Então, fazendo obras de engenharia, pontes, seguindo aquele trajeto original, você teria que fazer... Agora, em 1906, o carro era aquilo, né? Sim. Entendeu? O carro era complicado. Mas mesmo que você fizesse pontes... né? As pontes pequenas,
lá no grotão mesmo, para aproveitar a água, fosse transporte animal, carroça. Se tivesse um pavimento, seria fácil e rápido de chegar. E quando é que é construída essa estrada que virou a rodovia Euclides da Cunha, você sabe? E aí se abandona a boiadeira. A Euclides da Cunha começa a ser projetada em 1960. Que aí a boiadeira já estava em desuso. Nós temos um outro caminho, que são as vicinais por cima aqui, né? Então, nós temos o caminho das vicinais que são vicinais que são usadas até hoje pelo serviço de manutenção da ferrovia. São essas estradas que o pessoal pedala aqui em cima, perto da ferrovia, sim, vai daqui até Bálsamo, né? Então, esses caminhos eram usados a partir da década de 50, foram usados muito, porque eles eram mais seguros em questão dessa questão da pirambeira, né? 40, 50, você tinha mais facilidade. Quando você começou a ter mais carro também na região, em vez de você ir pela boiadeira, que tinha muito buraco, muita grotão para entrar, você ia por cima e você acabava saindo lá do mesmo jeito. O que colocou a Euclides da Cunha em cima foi o mesmo motivo que levou a Washington Luiz vir por cima, que é pouca obra de engenharia de ponte. Por isso que ela tem esse traçado. As obras de arte na Washington Luiz são poucas. Tem lá perto de Araraquara, naquele córrego lá que já afundou umas 2 vezes. Não, são poucos mesmo. E depois não tem mais nada. Você vem embora, passou de Matão, não tem mais água. Entendeu? É. Por quê? Porque vem em cima do divórtico de águas. Para um lado é Tietê, para o outro é Turvo. E aí a mesma teoria os caras usaram aqui na Euclides da Cunha. A Euclides da Cunha foi feita assim. Você vê, a Pérez Bellini já não foi feita assim. A Pérez Bellini vem subindo, descendo, passando, fazendo ponte. Por quê? Porque ela cruza todas as águas possíveis. É verdade. Flávio, muito obrigado. Eu que agradeço. Por esse papo, essa aula aí. Eu posso falar direitinho o endereço? Porque tem muita gente que ficou curioso, né? De repente, o nome certo é De Picadão de Cuiabá, a Estrada Imperial do Porto Tabuado, a Boiadeira. É uma página onde eu tenho postado... Essa página do Facebook? Facebook. Eu tenho postado toda a minha pesquisa, tem lá tudo isso que eu falei, mais um pouco, tem o trajeto, que eu já apurei todos os trajetos, todas as cidades. Está na hora de você fazer um documentário, né? Não, eu vou fazer uma coisa um pouquinho maior, porque livros e documentários, eles ficam na gaveta, né? Eu vou te fazer uma pergunta e você vai entender. Se tivessem feito só livros e documentários sobre a Estrada Real, ela estaria na prateleira hoje. E não seria um local para se visitar. Entendeu? É verdade, é verdade. Eu acho que esse nosso caminho que passa aqui, histórico, ele tem importância nacional. Merece um filme. Merece algo muito maior até do que um filme. O quê? Ser visitado? Será? Fazer um projeto de visitação. Você sabe que eu sempre defendi isso, né? Por exemplo, eu já falei de Votuporanga, precisava ter um projeto de turismo, aí as pessoas falam, mas Votuporanga não tem cachoeiras, não tem, né, recursos naturais. Mas você pode fazer um turismo religioso. Você sabe que Votuporanga tinha cachoeira, né? Aqui do lado. Aonde? Em Álvares Florense. Tinha cachoeira ali em Álvares Florense? Tinha, e foi do capitão. Capitão Almeida? O capitão teve uma propriedade em Álvares Florense que tinha uma cachoeira de quase 2,30 metros de altura. E acabou? Então, ele vendeu para um cara, o cara dinamitou tudo. Pelo amor de Deus. Eu não sabia dessa. Onde hoje é uma corredeira, naquele rio que passa do lado ali de Álvares, que vai na Bonito, não? Acho que é Bonito, né? Tem uma corredeira hoje lá. Era uma cachoeira, linda, maravilhosa. A minha mãe tem foto dela na cachoeira. Pô, que legal, cara. Flávio, muito obrigado. Eu que agradeço. E volte sempre. Obrigado. E vamos...
Bom, e assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos na próxima semana. Até lá.